Oi, gente! Estou eu aqui e o Chico. Acho que ele vai fazer parte do vídeo aqui escondido nos meus cabelos. Ele adora ficar aqui enquanto eu tô dando aula, fazendo cosquinha em mim. E hoje, gente, é o nosso vídeo mais atual, digamos assim. Você que tá acompanhando aqui o canal percebeu que eu postei umas aulas anteriores de um projeto que eu desenvolvo no WhatsApp. Todo ano eu faço isso. É uma semana inteira com uma temática específica voltada para a escrita em diferentes áreas. Gosto demais de trabalhar com escrita, seja ela de dissertação, seja ela de artigo científico, ou a escrita criativa, né? A galera que tá aí desenvolvendo as habilidades para ser escritor, lançar seus livros, que é uma tendência muito bacana também. E aí, hoje, a partir de hoje, desse momento, desse primeiro vídeo, vai vir conteúdo novo voltado aqui para o canal e a gente vai ter algumas dicas de leitura também, além de escrita, gramática, enfim, tudo que envolve esse universo. O Chico tá aqui quase caindo. Fica aí, Chico. Tá aqui, ó, no cangote. Gente, hoje nós vamos falar de dois livros. Na verdade, o foco é um livro só. Mas como ele dialoga muito com o outro, a gente vai fazer aqui uma analogia, né? Vamos fazer aqui um comparativo. Comparativo talvez não seja a palavra mais adequada, né? A ideia não é comparar as obras de Machado de Assis, mas a gente perceber como que elas dialogam. E para além disso, também trouxe os livros em modalidades distintas, né? Existe aí um certo preconceito com a literatura, principalmente a que é ensinada no ensino médio. Muita gente fala que não são textos voltados para o público daquela idade, e aí os alunos se sentem obrigados a ler uma linguagem mais difícil, né? Um texto que muitas vezes parece assim, um sentido específico, que às vezes não é atribuído da melhor maneira na sala de aula, e aí ele acaba vendo aquele texto como algo chato, cansativo, a linguagem difícil, e o gosto pela leitura, que é algo tão interessante da gente desenvolver, acaba ficando, o Chico tá aqui roendo meu cabelo atrás, acaba ficando aquém, né, do que deveria. E muitas vezes pode causar também um trauma, né, na pessoa que tá fazendo aí seu primeiro contato com o mundo da leitura, a leitura mais densa. Ela pode ficar traumatizada, digamos assim, e não querer ler, né, por achar que todo livro vai ser difícil. Cães, tenho 3. Por achar que todo livro vai ser difícil, essa é a Mel, tem 11 anos. Que toda leitura vai ser difícil, complicada, que não vai ser possível encontrar prazer na leitura por causa dessas dificuldades de compreensão, né? E aí eu trouxe totalmente de propósito os livros que a gente vai comentar aqui, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Quincas Borba, em modalidades, digamos assim, de leitura distintas, né? O Brás Cubas que eu trouxe para vocês é um livro em quadrinhos, vou mostrar aqui, né? A estrutura dele é assim. Chikovski. Meu ratinho lindo, mamãezinha. Meu pouquinho da Índia de mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha. Trouxe aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas nessa modalidade de quadrinhos, né? Que tem uma linguagem visual que torna mais atrativa a história, que ajuda a gente a compreender melhor também o cenário, porque a descrição, às vezes, a linguagem que é feita no texto em prosa, principalmente se for nas primeiras edições do Machado, pode ser uma linguagem mais difícil de compreender. Além da gente conseguir também verificar melhor e imaginar melhor como são esses personagens, né? E então a história em quadrinhos do Brás Cubas ela é bastante indicada também para a gente poder fazer esse primeiro contato com a literatura, para mostrar que a literatura ela pode ser abordada de um modo mais que prenda mais atenção, que tenha uma linguagem mais fluida, porque querendo ou não, nessa modalidade de quadrinhos a linguagem ela é mais fluida também. E aí, gente, eu trouxe em contraponto o livro do Quincas Borba, que é aquele livro, digamos assim, tradicional. É o livro padrão que tem muita gente que corre, né, desse tipo de texto, né, que é só palavras atrás de palavras, não tem nenhum recurso, né, visual, né, nenhuma imagem. E aí causa, às vezes, um tipo de cansaço ou de dificuldade na leitura, né. Mas, lembrando que quando essas obras foram escritas, elas não foram escritas para os jovens estudantes, necessariamente, né? A linguagem empregada não era para qualquer tipo de leitor, mas para leitores
bastante específicos, né? O Machado de Assis ele é bastante irônico, bastante sarcástico, ele tem um jogo de linguagens, por vezes, que ele mesmo criou. A gente sabe que o Machado ele tem uma contribuição para a nossa formação também linguística e não somente literária. E aí, quando esses livros eles são impostos pela escola, não estou sendo contra a leitura desses livros do ensino médio, mas sou a favor de uma leitura orientada, de uma leitura que tenha um sentido, que produza um significado e que seja feito de um modo mais lúdico, didático, prazeroso, para que a gente consiga aprender essas informações. Como são leituras que sempre dialogam com a nossa sociedade atual, com acontecimentos que nós estamos vivenciando agora, mesmo que seja de século passado, é importante a gente também pensar nessas leituras para você usar, por exemplo, em citações, em redações, né, em vestibulares. Existem também trabalhos monográficos, TCCs, inclusive dissertações também de mestrado, voltados para as obras literárias, né? Então é um material que você, por exemplo, pode precisar utilizar em diferentes contextos. Então não é somente voltado para quem está no ensino médio ou para você que está aí fazendo estudo sobre as obras mais aprofundado, mas realmente para todo mundo que convive nessa sociedade, que é um ser social, que deseja exercer sua cidadania e compreender por que muitas coisas na nossa sociedade caminham como caminham. O processo histórico, né, constitutivo dessa formação histórica nossa, que perpetua alguns comportamentos, né? Então, Brás Cubas, gente, sem dúvidas nenhuma, um dos meus livros preferidos de literatura de Machado de Assis e no geral. Tem algumas frases desse livro que eu memorizei a primeira vez que eu li, de tanto que eu gostei. A dedicatória do livro, né, é feita aos vermes que primeiro roeram as carnes do Brás Cubas. Além disso, também tem a frase célebre do Quincas Borba, que é ao vencedor as batatas, que faz parte da teoria dos humanitistas, que é uma teoria filosófica criada pelo Quincas Borba, que vai ser melhor explicada no livro Quincas Borba, mas que diz basicamente aquela questão de que quem é mais forte na sociedade vence. Daí justifica um pouquinho também as desigualdades sociais, né? Ele faz essa alusão do vencedor às batatas, e eu vou ficar com o livro do Quincas na mão pra gente poder entender que estamos falando do Quincas Borba. O Chico tá me dando cheirinhos. Que é justamente a ideia, muito semelhante à do Darwin, né? Que a espécie mais forte vence e prevalece. A frase ao vencedor às batatas vem no contexto de que, se uma tribo resolve dividir seu alimento para que ambos sobrevivam, nenhum dos dois vão estar fortes o suficiente para vencer uma guerra, porque eles estão dividindo o pouco que tem para a sobrevivência. Mas, se uma tribo fica com a maior quantidade de alimentos, com os espólios de guerra, essa tribo ela vai estar mais forte. Então, quando tiver uma guerra, uma batalha, vir algum tipo de doença, alguma coisa assim, essa tribo vai sobreviver, porque ela está mais forte, né? E aí, a gente tem uma teoria filosófica que, inclusive, já caiu em questão de vestibular na UESB, por exemplo, que é a universidade estadual aí, que tem acho que o polo principal dela fica em Vitória da Conquista. Caiu no vestibular e, como é uma teoria que se assemelha bastante à nossa realidade hoje, então você pode sim, tranquilamente, fazer bom uso dela nos seus estudos, nas suas redações, como repertório, né? E como análise também crítica, que é importante a gente estar nesse movimento, né? De olhar para a nossa sociedade, compreender como certas coisas funcionam, para aí tentar modificá-las. E aí o Quincas Borba ele aparece no livro do Brás Cubas, né, de um modo bastante peculiar. Ele rouba o relógio do Brás no momento que ele está passando por uma dificuldade financeira. E depois, em seguida, quando ele consegue se recompor, digamos assim, reerguer, ele faz a devolutiva do relógio do Brás e chama para conversar, e aí fala um pouquinho dessa teoria dele, dos humanitistas, né? E aí eles ficam de bem, né? A história do roubo do relógio é esquecida. Voltando então para a história do Brás Cubas, eu falei para vocês que ele faz dedicatória ao verme, porque basicamente o Brás ele não deixou nenhuma sementinha na terra, né? Ele tentou deixar sua marca na história por meio de um emplasto, a criação de um remédio que curaria todos os males da humanidade, mas infelizmente não conseguiu fazê-lo. Não casou-se, né? Ele teve um grande amor na vida, porque ele era bastante pegador, o Brás Cubas.
que foi a Virgínia, mas a Virgínia preferiu se casar com outra pessoa que teria maior possibilidade de ascensão social, né, que é o Lobo Neves. Nessa época aqui, quem era político tinha bastante poder, não somente aquisitivo, mas de influência na sociedade. E o Lobo Neves, ele era um político mais talentoso do que o Brás Cubas, né, que não queria ser político, mas foi o que lhe restou, já que ele foi estudar na Europa, mas acabou não aprendendo o ofício e voltou sem saber a profissão que iria exercer. E aí o pai resolveu meter-lhe na política para poder ver se ele orgulhava o nome Cubas, né? Mas não aconteceu. E aí o pai dele também, entre outras coisas, acaba adoecendo e falecendo de desgosto de ver o único filho não conseguindo virar um político que ele desejava. E aí, gente, tem uma frase, inclusive, que faz referência a essa questão do Brás Cubas não ter deixado sementinha na terra, né? Ele diz assim: eu não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria, né? E aí, essa é uma das outras frases célebres do livro que eu não consegui esquecer. O que tem aqui também de crítica em relação à sociedade da época, né? Que faz um espelhamento assim com a nossa sociedade também. O Brás Cubas, ele teve escravos, né, quando ele era criança, e via, né, com os escravos mesmo como se fossem objetos. Ele também tinha bastante preconceito em relação a deficiências, digamos assim, né? Ele não conseguia entender, associar beleza com algum tipo de deficiência. Para ele isso não fazia nenhum sentido. Tem um momento em que ele encontra uma moça muito bonita, com a qual ele até pensa assim: eu poderia até me casar com essa moça aqui. Só que ela era coxa, né? Coxa hoje em dia seria uma pessoa que é manca, né? Ela, no livro, ela tem uma perna menor do que a outra. E aí quando ele percebe que ela é manca, ele fica sem entender, mas por que ela é bonita? Né? Se tem essa deficiência. Ele não conseguiu associar essa questão de é possível você ter uma deficiência e ser belo, né? Esse ideal que a gente vê bastante difundido hoje em dia, que é maravilhoso, na cabeça dele isso não poderia existir, porque ele era muito superficial mesmo, né? O Brás Cubas era uma pessoa bastante superficial. Ele viveu a vida dele como um bom aproveitador, digamos assim, das delícias da carne, né? Ele teve como primeiro amor dele, digamos assim, a primeira devoção dele foi uma cortesã, com a qual ele gastou uma grande quantidade de dinheiro da família, e foi nesse momento que o pai dele mandou ele para fora para estudar, e para que ele não acabasse de uma vez por todas, né, com os valores da família, para que ele não acabasse de uma vez por todas, né, com a riqueza da família. E aí, lá na Europa, ele também encontra várias mulheres, não se dedica aos estudos por causa disso, porque ele se dedica às paixões, né? Então, digamos que o Brás Cubas viveu a vida dele se dedicando às paixões. E quando ele se dedicou demais às paixões, ele não conseguiu realizar nada de concreto, né? Nada que deixasse sua marquinha na história. Acho que a gente pode dizer que o Brás Cubas, ele era muito intenso e muito momentâneo, né? Ele vivia muito aquele momento ali, o agora. Quando ele passou a se preocupar com, poxa, o que eu vou deixar de legado, já foi um pouco tarde demais, né? Ele já estava mais envelhecido e não conseguiu tirar a ideia do emplasto da cabeça, mesmo se esforçando bastante para poder fazer. E aí ele acaba adoecendo, se não me engano, ele pegou uma pneumonia e veio a falecer. Mas Virgínia ficou com ele ali até o final. Mesmo depois de casada com o Lobo Neves, eles tiveram alguns encontros, né, às escondidas, né? Ele acabou se tornando amante dela. Depois, isso também se findou. Mas mesmo assim, existia um laço de carinho, de afeto muito grande entre os dois. E aí, no leito de morte do Brás Cubas, a Virgínia lá estava, né? Então, gente, são obras bastante importantes da nossa história da literatura brasileira. Eu trouxe mais o livro de Quincas Borgas. O livro do Quincas Borba, pra gente perceber que há um diálogo entre esses dois livros, que é possível que a gente trabalhe com ambas modalidades de leitura, a depender da faixa etária, a depender de como você vai abordar, a depender da finalidade, né? São livros que podem ser utilizados para trabalhar também linguagem, para apresentar de primeira, você nunca leu, né? Você não tem o hábito de fazer leituras
de livros assim em prosa, mais densos. Então vamos começar por aqui, depois a gente passa para análise do livro maior. O importante é que para o professor agora, nessa fala eu vou dirigir ao professor, que ele perceba o contexto que ele está atuando para entender direitinho se aquele contexto ali cabe à proposta, por exemplo, que o livro didático traz, ou a proposta que a cultura, né, dentro do ensino traz. Agora a gente está vivendo uma época de metodologias distintas, metodologias ativas, sala de aula invertida. Então é importante a gente analisar esse contexto. O que vai ser interessante trabalhar em literatura, qual tipo de texto é naquele momento, e o que a gente pode fazer aos poucos, né, para não afastar pessoas leitoras, mas para inseri-las nesse lugar, trazê-las para perto, falar, olha, aqui tem um jeito legal da gente começar a ler, olha, literatura faz sentido, literatura é a nossa vida, olha, sabe por que a sociedade está assim? Sabe por que a família está assim? Né? Sabe por que você pensa assim? Naquela época, né? Trazer essa relação, né? Mostrar que literatura está em todo lugar, que as escolas literárias não é um negócio assim lá longe, distante, mas que faz parte da vida da gente, que tem músicas que retratam isso, que tem filmes que retratam isso, e por isso que são assuntos recorrentes em vestibulares, né? Pode ser usado em redações e também para responder questões de vestibulares. Gente, nosso vídeo de hoje foi esse, falando sobre essas duas obras, né, de uma forma muito mais específica e mais voltada para o Brás Cubas, fazendo essa conversa com Quincas Borba, que traz essa teoria do humanitistas. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo no seu comentário, vou ter o maior prazer do mundo em responder. Se você quer vídeos de livros específicos, também deixa aqui no comentário que eu trago sim com muito prazer. E se você quiser também sugerir temáticas para a gente poder discutir aqui dentro de leitura, escrita, se você quer dicas de tipos de textos específicos, também deixa aqui que a gente vai ajeitando o nosso canal, deixando ele com a nossa carinha, que o objetivo aqui é um só, ajudar você a destravar, vencer, exercer, exercitar a leitura e a escrita na sua vida, tá? Independente de quais sejam os usos que você esteja atribuindo aí a elas, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo nosso, que vai ser uma vez por semana, né, Chico? Ele não vai estar presente em todos os vídeos, porque nem sempre o Chico tá afim. Mas até a próxima semana com mais aí uma discussão acerca desse universo maravilhoso que a gente aprende a amar, a gente aprende a gostar, com certeza. Até lá!